Olá, sejam muito bem-vindas ao nosso Eufêmia Cast, o podcast que compartilha histórias de mulheres inspiradoras como você. Eu sou Meline Lopes. E eu sou Raíssa França. Estamos aqui hoje, com mais um episódio. Vamos receber uma mulher maravilhosa, mas a gente conta daqui a pouquinho quem é ela. Antes disso, nada melhor do que começar esse episódio de hoje apresentando as nossas patrocinadoras e apoiadoras. Quem são elas, Meline? Cada minuto, que dá sempre muita visibilidade ao nosso programa. Temos também aqui a Mais Dengo Cappuccino para adoçar a nossa tarde. Leila Monteiro Brand, que sempre deixa a gente belíssima com seus acessórios. E Cláudia Sampaio Bem Casados. Tem mais uma. Tem sim, a mais que fez a minha beleza nova, hoje. Maravilhosa, Maison Ferri, que a gente quer já agradecer. Menina, eu nem te reconheci, porque não, tu tá bonita. Exatamente. Se pegar aí os outros episódios, eu tô o quê? Feia. Um diacho. Cão. Ei, peraí. Agora a gente tem que falar da mesa que chegou. Chegou a mesa. Finalmente chegou a mesa, inclusive a entrevistada de hoje já está estreando ela, né? A gente esperou tanto por esse momento, não Exatamente. foi? Tudo graças ao quê? Ao Pix que você fez. Isso mesmo. Aqui na tela que você pode botar o seu celularzinho no aplicativo do seu banco e ajudar aqui a gente a manter o nosso programa e a trocar sempre de mesa, de carro. Exatamente. Fazer uma viagem, né? Isso, muito e bem. não esquecer de pedir para se inscrever no canal, compartilhar, curtir, mandar para todo mundo, para aquela tia do WhatsApp. Manda aí esse episódio que vai ser massa, né não? Mas tá bonita, Tuvis. Claro. Bora começar então? Quer ficar comigo, você? Roda a vinheta. E a gente hoje tem aqui, na nossa mesa nova, Sim. ao nosso lado, ela que é advogada, vereadora eleita por Maceió, mãe, estava aqui nos dizendo agora há pouco, mamãe, esposa, presidente da Comissão dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal aqui da cidade, Olívia Tenório. Seja muito Olha bem-vinda. ela. Oi, gente. Maravilhosa. Obrigada. Tô super animada de estar aqui. Eba. Tava comentando, com vocês, um pouco antes da gente começar, que toda noite antes de dormir eu preciso ver podcast. Na verdade, meu marido que me deu esse novo hobby, e eu sempre me imaginei em um, mas nunca, admito pra vocês, que nem nos meus melhores pensamentos eu tava estreando com um tão top quanto eu Eufêmia Cast. Já ganhou pontos! Ganhou mais Só um falo pontinho, porque verdade. quem vem só pode tomar um. Ela, no caso, ganhou outro. Mentira. Tá vendo? Eu sabia que ia dar certo isso. Não, mulher, não. Olívia, vamos começar aqui, conversar com você. Com um objeto. Você trouxe um objeto pra gente. Trouxe um objeto pra vocês. E aí eu quero saber o que é que você trouxe, mostra aqui pra gente e por que você escolheu ele. Isso. Claro, vocês esperam um segundinho só pra pegar aqui do lado. Sim, senhora. Nossa produção vai pegar aqui. Marcial vai pegar. É esse azulzinho. O assessor tá ali, tem Tá aberta a bolsa, fazer. dentro da Dentro da bolsa, bolsa aí, azulzinho. ó. Mete a mão na bolsa. Isso mesmo. Isso. Olha só, minha Eita, gente. que lindo! Que máximo. Uma mala de dinheiro, eu tô brincando. Gente, vocês falaram que era pra ser algo pessoal. Sim. Então trouxe algo que me representa muito. Nossa, eu amo. Que é um filtro dos sonhos. Em toda a minha vida, na verdade, desde criança, eu sempre tive um do lado da minha cama. Sempre. E o atual era esse daqui, que agora eu vou passar pra vocês, Eita. depois eu acho outro. Eu comprei ele em uma viagem, na verdade. Tava tendo uma feirinha de artesanato e eu sou apaixonada por artesanato. E aí eu achei bacana, por toda a representatividade, de realmente retirar aqueles sonhos ruins, de filtrar pra gente ter só boas energias. E aí, eu sempre acreditei muito, acredito que me protege demais. Sim. E era meu amuleto, agora eu passo pra Ai, vocês. que bom. Eu também linda. tenho, viu, desde criança um do lado, que eu sonho muito. Você também ganha. Você também ganha. Que lindo, Amei. amei. Dá pra pendurar aqui, eu quero. Caiu. Não sei, Ai, amiga. gente, Tu? eu tava paquerando a plaquinha de vocês. E agora eu tenho... Pra você colocar no seu Você perguntou escritório. onde era que fazia a Memorável Maceió. É um pessoal de produtores locais. A Joelma. Joelma. Isso mesmo. Do Calypso, eu fiquei. Joelma, Calypso, é Joelma. É o Instagram delas, né? Isso mesmo. Isso, Vou olhar, então. uns amores. Vamos lá, então. Começar aqui ali bombardeando, tô brincando. Sim. Menina, que babado. Decidiu se tornar advogada depois de assistir Legalmente Loira. Conta isso. Então, eu sempre gostei muito, muito de ver filme, até hoje, adoro.
E acredito que, como toda boa menina que assistia a Disney, sempre imaginei que minha vida era um filme. Adoro. Super, tipo, musical, de imaginar as melhores cenas, no banheiro ficar ensaiando meus diálogos com as pessoas que nunca seguem os meus diálogos. Mas, enfim. E aí, quando eu era adolescente ainda, acredito que eu devia ter 14 anos, algo do gênero, e eu assisti esse filme, Legalmente Loira, e eu achei o máximo. Porque eu finalmente desmistifiquei algumas coisas. Parece piada, mas é de coração isso. Eu sempre imaginava, não, a advogada é aquela pessoa séria, aquela coisa toda sóbria, de preto, de não sei o quê, de calça escura, aquela pessoa que não brinca, que não ri, aquela pessoa bem fechada mesmo. Eu tinha essa ideia, porque era o que a gente passava quando assistia, talvez uma TV Justiça, algo do gênero, e sempre pensei, não, eu sou super extrovertida, eu falo o que eu não devo, eu falo alto, eu fico gargalhando, eu gosto de me arrumar, tava numa vibe meio patricinha da vida. Aí eu pensei, não, nunca vai dar certo pra mim. E quando eu assisti esse filme, por mais algumas pessoas que tirando onda de mim, mas eu fiquei pensando, cara, dá pra ser patricinha, dá pra ser gaiata, que fala um monte de besteira, e ao mesmo tempo você ser bem sucedida nessa profissão. Então eu achei o máximo, e eu super queria pra mim. Eu, inclusive, na época, né, computador era uma coisa mais complicada, mas eu imaginava, não, eu quero ter meu computador rosa, com a minha caneta de pluma. Eu queria realmente me vestir de Legalmente Loira e advogar. Inclusive, depois que a gente cresce, a gente amadurece um pouco, a gente percebe que não precisa se fantasiar, né, pra advogar. Mas eu fiz questão de meu primeiro dia de emprego eu ir toda de rosa. E você foi? Fui. Menina, e onde foi isso? Eu, na época, tava morando em Brasília, que eu fiz faculdade lá. E aí, no meu primeiro estágio, eu fui toda de rosa. Chega lá, Pantera. Eu tô morta. Mas pra mim foi um divisor de águas, quando eu percebi que eu não precisava perder a minha feminilidade pra poder ter um emprego sério, que era o que eu imaginava pro direito. É verdade. E aí eu quero saber uma coisa. Você é advogada, mas aí agora tá seguindo essa carreira, né, política. Como é que foi esse despertar pra política? O que é que te motivou? O que é que te inspirou pra você seguir esse caminho? Então, gente, teve, assim, muitas coisas. Teve muitos momentos em que eu fui pensando. Começa, obviamente, pela minha casa. Meu pai é político, ele é deputado aqui em Alagoas. A minha mãe, quando casou com ele, começou a se envolver mais na política. Ela chegou a ser prefeita de um interior. Se eu voltar um pouquinho mais, hoje em dia um dos maiores exemplos que eu tenho pra minha vida é o meu avô materno, que já é falecido, mas ele foi prefeito também do interior. Então, toda a minha família já tinha esse lado público. E eu sempre vi isso como uma coisa bacana. Você ter nas suas mãos, realmente, a chance de mudar alguma coisa. De mudar o que te deixa satisfeito. Mas mesmo tendo esse pezinho, eu achava interessante, mas pensava, acho que não é pra mim. Que a gente tem que se podar muito, tem que morder a língua, tem que engolir muito sapo. Acho que não é pra mim. E fora que você que estava preocupada com o lance de masculino, feminilidade, não sei o quê, é um ambiente extremamente masculino e machista até, né? E eu ouvia muito isso a minha vida toda, de não, você tem que pensar em outra coisa porque isso é pra homem. Aí eu pensei, não vai rolar, acho legal, mas pros bastidores. E aí, quando eu morava em Brasília, eu fui convidada pelo deputado, hoje vice-prefeito Ronaldo Lessa, para trabalhar com ele lá na Câmara Olha dos aí, Deputados. chegando agora, Capotinho. Ai, delícia! Menina, o bom é que o Arthur, o assessor, tá fazendo tudo hoje também. Arrasou, Obrigada, menina. meu anjo. Amei. Obrigada. Obrigada, Beca. Sim. Então, o Ronaldo Lessa me convidou para trabalhar com ele na Câmara dos Deputados, ele era deputado. E aí, quando eu comecei a trabalhar com o Ronaldo dentro mesmo desse mundo legislativo, eu comecei a ver, primeiro, muitas mulheres lá dentro se destacando. Inclusive, teve uma que, na época, eu me apaixonei, que era a Manuela Dávila. Eu me apaixonei pelo trabalho dela. Chamamos ela já pra ser entrevistada. Adoro! Foi! Gostei Real, muito. real, E original. tenho certeza que um dia ela vai vir. Vai. Vai vir aqui pra Maceió, só pra eu afirmar que Olha, tenho certeza. Tá chegando, senta aqui, gata. Exatamente. E eu estarei aqui de camarote assistindo. Sim, tá? com certeza. Mas eu me apaixonei por ela e hoje em dia eu me enxergo assim em algumas pautas dela, mas na época nem foi tanto por isso. Foi porque pouquíssimas mulheres dentro da Câmara dos Deputados e eu via que ela não tinha medo de peitar aqueles ela homens sempre teve... que eram as referências do cenário nacional. Eu via que ela tinha coragem mesmo de dar a cara a tapa, de falar o que pensava, de brigar, de apontar o dedo. Eu olhei, meu Deus, que mulher fantástica, que mulher forte. E aí eu comecei a me inspirar no sentido de, mesmo sendo mulher, eu tenho voz, eu posso gritar, ou eu posso falar baixo, mesmo assim as pessoas têm que me ouvir. E eu comecei a achar bacana. Então, fora essa referência feminina,
com o Ronaldo Lessa, que é uma pessoa que até hoje eu admiro demais, ele sabe disso, eu comecei a ver que a gente realmente tem a chance de mudar. Eu vi ele comprando brigas lá dentro, que eu falava, Ronaldo, essa briga não é sua, você pode se prejudicar se você falar isso. E ele falava, não me interessa. Se eu tô aqui é porque acreditaram que aqui eu ia fazer a diferença. Então eu não vou ficar calado só porque alguém pode tentar me prejudicar. Já me prejudicaram minha vida inteira e não é hoje que isso vai calar minha boca. E quando eu juntei aquela figura forte daquela mulher e percebi que existem políticos que você pode acreditar que realmente estão ali pra fazer uma coisa de verdade, pra fazer o que eles acreditam que é bom, eu olhei, caralho, eu preciso disso. Eu preciso disso na minha vida. Estar no meio. Entra na minha casa, entra na minha vida. Exatamente. Entra a política. E aí foi nessa época que você concorreu ao cargo de deputado ou não? Não, nessa época, foi quando eu comecei a trabalhar com o Ronaldo Lessa, eles estavam começando as campanhas para eleição municipal, que era de prefeito e de vereadores. E o Ronaldo falou que estava começando cada vez mais a aumentar, né, as mulheres na política, e ele me convidou para ser candidata a vereadora. Ele disse que, pelo que a gente conversava, ele achava que eu tinha perfil e que podia dar certo. E eu pensando, caramba, meu pai é político, ele é meio machista, eu vejo que ele tenta superar isso, mas pela criação dele não tem como não ser. Como é que eu vou falar para ele que a filha, mulher, caçula, quer entrar na política? Eu pensei, me ensinaram a não me importar com o que os outros pensam, vamos pra política. Então, o Ronaldo me convidou, eu liguei pro meu pai, e surpreendentemente ele gostou da ideia, ele falou, filha, é difícil, mas se você quer, eu te apoio, vamos lá, e eu tô aqui pra o que der e vier. E isso me deixa muito feliz, porque eu esperava uma resposta meio machista do meu pai, de não é lugar pra você, porque na minha infância eu já tinha ouvido essas coisas dele, e não, ele me surpreendeu, ele falou, você quer mesmo? Você sabe de todos os pontos negativos, você quer? Eu falei, quero. Ele, então vamos. Você vai pelo partido do Ronaldo Lessa, que foi quem te convidou, mas eu vou te dar o apoio. E assim, pra mim foi fantástico. E aí eu decidi, na época eu tinha 24 anos, foi, não nessa eleição, foi na passada, que eu não cheguei a vencer, eu perdi as eleições, mas foi fantástico, me abriu um novo mundo, de verdade, assim, novas experiências, novas histórias de vida que eu conheci totalmente diferentes das minhas, e que começou a fazer a Olivia que eu sou hoje. Eu sou uma Olivia totalmente diferente, com a cabeça totalmente diferente. Tento me desconstruir todo dia, porque isso é muito difícil. Muito difícil pela maneira como a gente foi criado, querendo ou não. A gente mora no Nordeste, a gente sabe que isso tem a sua bagagem. Então, assim, eu comecei a me desconstruir demais depois que eu passei da minha primeira campanha e vi que o mundo é muito mais do que a bolha que a gente vive. E é verdade. me apaixonei. Aí não rolou nessa primeira, mas aí como é que foi pra você chegar hoje e ser eleita, tá lá? Não rolou, mas eu tive uma votação muito boa, uma votação muito expressiva, e isso gerou em mim um senso de responsabilidade. Eu pensei, poxa, eu não ganhei essa eleição, mas mais de 4 mil pessoas acreditaram na minha ideia. Mais de 4 mil pessoas... Eu só tô com ele porque eu tô falando isso aqui, fique à vontade. Mas eu fiquei pensando, caramba, 4 mil pessoas acordaram hoje, saíram de casa pra ver minha fotinho lá na urna. Então, putz, eu tenho uma responsabilidade com essas pessoas. Eu não posso simplesmente falar, não ganhei, tchau, vou seguir minha vida e tô mais nem aí. Então, foi a época que eu tinha voltado de Brasília, que eu fiz ensino médio lá, ensino médio de faculdade. E eu pensei, seria muito fácil pra mim falar, eu perdi, voltar a morar em Brasília, voltar pro meu emprego que eu recebo bem, voltar pro meu cursinho e tô tranquila. Seria muito fácil. Mas eu não consegui. Alguma coisa me falava, não, mas se você fizer isso, vai ser hipócrita. E tudo que você falou a campanha inteira, você vai simplesmente, tchau pessoas e não vai mais tentar nada. Então eu procurei o prefeito que tinha sido eleito, na época foi o prefeito Rui Palmeira, conversei com ele, pedi emprego, ele me colocou como secretária adjunta para trabalhar com juventude. Sendo que era uma pasta que não tinha recurso, que não tinha nenhum real de dinheiro. Então, assim, até quando a gente ia fazer evento, até café, eu literalmente levava na minha casa. Eu comprei uma garrafa térmica. O Arthur eu conheci nessa época, então ele tá aqui de prova para não me deixar mentir. Então, tu já levava café e agora já. Ou seja, ele voltou. Coitado, e a Rebeca não tá com fazendo as origens. Ele tá comigo em todos os momentos, os bons e os ruins, o Arthur tá lá do meu lado. Muito bem, Arthur. E aí eu saía de casa com a garrafinha de café térmico quando a gente ia pra evento, bem plena. E assim... Toda de rosa. De rosa. Com Com cafezinho certeza. na mão. Mas aí deu certo. E eu só fiquei 1 ano na prefeitura. Pra mim não deu muito certo, porque por mais que
eu pudesse colocar do meu em alguns momentos, de levar um café, de colocar alguma coisinha pra lazer e tal. Era muito difícil trabalhar com juventude em uma realidade como a de Maceió, que a gente tem inúmeros jovens aí passando por muitas dificuldades, e eu não tenho como oferecer nada. Então foi muito frustrante isso pra mim, porque eu queria fazer, eu sabia que o poder público tinha condições de fazer, mas pela burocracia, o fato de ser uma secretaria nova que não tinha recurso, eu na prática não podia fazer nada, só ter um discurso bonito. Aí eu parei, não, tô frustrada aqui, eu tava surtando já. Aí foi quando eu decidi me candidatar a deputada federal. Também não venci a eleição, mas foi, de novo, muito importante pra mim, porque eu viajei o estado todo, eu passei pelos 102 municípios e eu vi o tanto que é diferente. Eu falar para a comunidade que mora aqui em Maceió e eu falar para a comunidade que mora em Chã Preta, para a comunidade que mora lá em Delmiro Gouveia, no sertão mesmo. Então, assim, isso faz com que a gente comece a perceber que ainda tem muito o que fazer, gente. Que quando a gente pensa, caramba, eu venci isso daqui, você pensa, mas eu venci isso daqui em Maceió. Lá, em Olho d'Água das Flores, eles não estão nem perto dessa vitória. Então, percebi que o caminho ainda é muito longo, muita coisa para fazer. E aí não desisti, né? Continuei tentando. Dizer, levou uma, não foi? Levou outra. Levei Não duas. pensou, não? Pensei. Pensei em desistir várias vezes. Principalmente porque mulher na política é uma coisa muito difícil. A gente escuta muita piadinha que não tem vontade. Quer dizer, né? Muita, Passou por alguma muita. situação. Com certeza. Daqui a pouco eu conto uma pra vocês. Pra mim foi a pior, porque na época eu não sabia o que responder e hoje em dia eu queria que acontecesse de novo. A gente já chama a pessoa A gente ensaia, né? Adoro, já ensaiei inúmeras vezes. Mas enfim. E aí eu não desisti, pensei, óbvio, em alguns momentos a gente se estressa, a gente escuta coisa que não quer, a gente respira fundo e pensa, caramba, eu tô aqui entregando minha saúde física, minha saúde mental, será que vale a pena? Mas quando passa a raiva, que a gente respira fundo, lembra que sim, vale a pena. Quando eu frequentava a igreja, eu frequentei um tempo a Igreja Batista, eu ouvi uma frase lá dentro que é o que me motiva hoje. Que se eu conseguir mudar a vida de uma pessoa, se eu tocar a vida de uma pessoa, gente, já é uma vitória. Já é uma pessoa que eu salvei. E aí, sempre que eu escuto alguns comentários que eu odeio, eu penso, mas caramba, aquela pessoa me falou que eu ajudei, que eu mudei a vida dela. Então eu vou continuar. E aí eu fui para a minha terceira eleição, com sangue nos olhos, correndo atrás de tudo e de todos. E graças a Deus deu certo. Fui eleita no meio de um mundo com pandemia. O que, de novo, é frustrante, porque a gente não consegue fazer nenhum terço do que a gente programou, do que a gente sonhou. Mas a gente está tentando. Estou indo no caminho certo e acredito que... Não vou falar que está tudo perfeito, mas eu acho que está melhor do que estava um ano atrás. Então, é verdade. Isso consegue me dar forças para continuar. Agora, conta aí o babado que você disse, que ouviu. Então, gente, só não citarei nomes, tá? Porque é uma pessoa que ainda está na vida pública. Mas vamos lá. Quando eu morava em Brasília, né, porque eu trabalhava, né, pro deputado Ronaldo Lessa, eu acabava tendo um trâmite muito grande entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Porque quando a gente precisava aprovar um projeto, às vezes o projeto ia para o Senado, então a gente tinha que articular, começava sempre com as assessorias, para tentar chegar até os parlamentares e conseguir, né, que o projeto andasse, que tivesse voto favorável, essas coisas. Entre um desses momentos que eu estava conversando com assessorias, chegou um parlamentar, não citarei nomes, mas assim, não é, graças a Deus, não é aqui de Alagoas, mas teve esse parlamentar, né, e quando eu cheguei, ele me viu, na época quando eu era novinha, eu devia ter 20 anos, e eu tava lá, vestido social, arrumadinho, vestido social, normalmente é um pouco mais justo. Aí eu lá, toda tranquila, toda feliz, empolgada, crendo que ia mudar o mundo, né? Aí eu, oi, fulano, eu queria muito pedir sua ajuda nesse projeto. Ele, vamos conversar, pode entrar aqui na minha sala. Eu, meu Deus, ele vai me atender, vai dar certo, esse projeto vai andar. Aí entrei na sala dele. Pessoa legal, gente boa, gente, eu achei o máximo. Gente, como políticos são gente boa. Por que algumas pessoas falam mal? Não entendo. Não entendo. Aí entrei na sala deste fulano. E aí, quando a gente estava lá conversando, ele olhou pra mim e falou, mas você mora aqui, você tem um sotaque diferente, você é de Brasília? Aí eu falei, não, eu sou de Maceió. Eu vim pra cá, na época meu pai veio a trabalho. Meu pai voltou pra Maceió e agora tô trabalhando aqui com um fulano de tal. Ele, você recebe quanto? Eu... tô recebendo X, porque ele, nossa, mas isso é tão pouco para se manter em Brasília. E outra, você ficar dependendo do seu pai, pagar o aluguel do prédio, do apartamento onde você mora. Se você quiser, eu posso te ajudar com isso. Porque eu acredito que você é uma mulher inteligente, você merece um apartamento próprio,
Você merece um carro para não precisar ficar pegando ônibus ou andando de táxi aqui. Eu acho que vai ser muito mais cômodo, mais confortável para você. Inclusive, posso te arrumar um emprego melhor. Você tem interesse? Eu olhei pra cara dele, a gente sempre tem interesse de melhorar, não é, fulano? Mas eu acredito que tô no caminho certo. Ele, mas eu posso conseguir com muita mais facilidade, muito mais rápido para você. A gente só precisa sair de vez em quando que eu vou te mostrando os caminhos. Eu olhei pra cara dele, gente, na hora eu gelei. Sabe quando você fica sem reação? Hoje em dia eu saberia o que responder, mas na hora eu só parei, eu acho que eu entendi, mas eu tenho que pensar, eu volto depois, tá certo? Gente, e saí super nervosa, super nervosa. E pra mim foi péssimo, porque eu sabia que eu não queria aquilo. Eu sabia que eu devia ter dado um chega pra lá e falar umas poucas verdades na cara dele, mas na hora eu só fiquei sem reação. Acontece muito isso. Você não soube se posicionar. Eu fiquei arrasada, meu Deus, o que é que responde pra uma Você fica criatura constrangida, não acredita. O que é que tá acontecendo aqui? Eu não tô entendendo. Daqui que você venha montar uma frase. Daqui você entenda o que aconteceu, Gente, eu saí de lá arrasada, mas pior é a história. Porque pra mim foi horrível receber uma proposta dessa, mas beleza, infelizmente isso acontece. Mas pra mim o pior foi uma amiga que trabalhava pra ele me ligar depois e falar: amiga, eu fiquei sabendo que o que é que ele te propôs, para de ser boba, aceita. Olha, fulana, que a gente conhece, ela saiu com ele, acho que por 1 ano mais ou menos, e mulher, até hoje ela tem um emprego maravilhoso, que recebe super bem. Todo mês ela tá com um carro novo, que não sei o que ele troca pra ela. Larga de ser boba, aceita, não sei o que. Caramba, tipo, isso é minha amiga. Essa é minha amiga, tá querendo me vender, porque ela ganha comissão também. Gente, pra mim esse foi o pior, porque um homem porco daquele ser nojento, infelizmente a gente sabe que existe. Mas uma mulher tentar vender outra mulher, sabe? Nossa, tipo, destruiu alguma coisa dentro de mim naquele dia. E aí, obviamente, que a gente não é mais amiga. E, obviamente, que eu nunca mais pedi ajuda desse fulano pra aprovar nenhum projeto. Menina, é difícil. Mas, pra mim, sério, foi péssimo. Eu fiquei super mal por um tempo. Mas, pelo menos, isso me fez conseguir ter a força de, hoje em dia, eu saber o que responder. Se hoje em dia me faz uma proposta dessa, seria, tipo, totalmente diferente. E é diferente mesmo. Eu acho que até quando a gente vai olhar alguns casos, né, do passado, a gente percebe que não só dentro da política... Pode tomar seu cappuccino, viu? Não só dentro da política, mas em outras áreas, que as mulheres conseguem agora responder, publicar, tornar público aquela história, ganhar apoio, né? Que antigamente eu percebia que o povo ficava meio constrangido, a mulher tinha vergonha de conversar sobre isso. Se você perguntasse, você já foi assediada alguma vez? Não, eu não. Tinha muito essa questão, né? E hoje em dia eu já vejo que, por mais difícil que seja, já se caminha. A retaliação sempre vai pro lado da mulher. Pro lado da mulher, independente, Totalmente. Você tem que ter muita coragem pra você tornar público e aguentar. Inclusive, é a primeira vez que eu falo isso em público, tá? Mas Então, isso. eu tava vendo hoje mesmo, saiu uma postagem no Instagram, aquela Mayra Cardi, que diz que a amiga dela foi contar pra ela... Foi a Alexa. Que ela foi contar pra ela das traições do marido e o povo tá metendo pau na a Alexa que tá sendo atacada. Ela que tá sendo atacada porque contou que o cara traiu a mulher. Assim. Que bacana. Errada ela agora. Errada ela. E a gente tá num mundo em que a gente tá acostumada às coisas recaírem sobre a gente. Porque se aconteceu isso com você, provavelmente ela tava com vestido curto, provavelmente ela tava com vestido colado, né? Ela provocou, ela entrou na sala de alguma forma. Ela sabia como ele era. Por que ela entrou lá, sabe? Né, exatamente. E aí fica essa coisa, assim. Não, eu já ouvi, por exemplo, até falei isso aqui já no programa, que eu fui pra academia, ouvi uma coisa nojenta no caminho e me disseram, mas também tu tá com roupa de academia na rua? É Sabe? bem complicado, porque... Gente, que ridículo. Mas é esse tipo, né? É assim, acontece. E você fica... Não é possível que eu que tô errada, sabe? Não, gente, é surreal isso. Mas é muito verdade isso mesmo, de hoje em dia a gente consegue falar, porque... Sempre tem isso, claro, até hoje existe ainda essa coisa de a culpa recai sobre a mulher, descredibilizar a mulher, esse tipo de coisa. Mas eu acho que mais do que isso, naquela época era pior, mas eu acredito que pelo fato de que nenhuma mulher tinha tentado falar. Quando as mulheres começam a falar, parece que isso dá energia, dá vontade das outras mulheres falarem também o que aconteceu. Como eu falei pra vocês no início, eu baseio muito minha vida em filmes, em seriados. Sim, né? Eu gosto muito disso. E até hoje, tá? Obviamente de maneira diferente, mas até hoje eu baseio muita coisa em filmes e seriados que eu levo muito pra reflexão.
Eu comecei a assistir recentemente um seriado chamado The Bold Type. A tradução, maravilhoso, né? A tradução portuguesa é Poder Feminino. E eu vi um episódio, gente, desculpa, né? Alerta de spoiler aqui. Mas, desculpa se vocês não tiverem visto, mas eu vi um episódio que pra mim foi muito forte. Que eles estavam falando sobre assédio sexual. Ah, sim, eu sei Uma mulher que foi violentada. E aí ela conta a história dela, depois de muitos anos. E ela é uma pessoa super influente, ela contou a história dela. E depois que ela contou, outra mulher procurou a jornalista que tinha feito e falou, olha, eu sei que eu não deveria culpar ela, que ela não tem culpa de ter sido violentada pelo mesmo homem que eu fui antes de mim. Mas, infelizmente, eu tô com raiva dela. Porque eu fico pensando, se ela tivesse falado isso naquela época, talvez eu não tivesse sido violentada. Talvez eu não tivesse chegado perto desse cara, não tivesse me colocado nessa situação. E isso pra mim disparou 2 gatilhos. Primeiro, poxa, a mulher não falou e isso fez com que outras pessoas não soubessem e fossem vítimas também. E o segundo gatilho, que pra mim também foi muito pesado, foi, infelizmente, a gente tá tendo mais uma vez a mulher sendo criminalizada. Porque ela, por mais que ela também tivesse raiva daquele bandido que fez isso com ela teve raiva de outra vítima porque a outra vítima não teve coragem de falar. Então foram 2 gatilhos que dispararam. O primeiro, de sempre a mulher ter alguma parcela de culpa, impressionante. E o segundo, às vezes a gente tem tanto medo de falar, ou até mesmo, mas é uma história pessoal, ninguém vai ter interesse de saber. Mas, cara, isso pode salvar outra pessoa, isso pode salvar outra vida. E inclusive foi depois desse seriado, gente, que eu tive coragem de contar essa história que eu passei. Tá vendo? Que eu nunca tinha contado. Eu achei bem forte, eu lembro desse episódio, eu assisti. É pesado. Eu evitei nomes, porque quem quiser assistir, gente, super aconselho. Olha aí. Mas eu não quis dar tanto spoiler assim. Mas fica a dica pra vocês assistirem. Muito bom, é mesmo. Mas hoje a gente até tava falando aqui, porque a gente sabe que político, todo mundo fala mal, foi até uma fala sua aqui dentro. Como é que é hoje estar nesse lugar? De ser o alvo? Todo mundo fala mal. E participar também de uma bancada feminina na Câmara, né? Exato. Tão pequena, né? De um universo tão masculino, né? Muito. Olha, eu gosto muito, muito mesmo. Eu acho que eu preciso começar falando isso pra ninguém entender o que eu vou falar depois, seja de ingratidão, tá? Eu gosto muito. Eu tenho me esforçado, mesmo dentro das minhas limitações. E quando eu falo limitações, não só de pandemia, mas do cargo, de como tá a minha vida no momento. Então, assim, dentro das minhas limitações, eu tenho realmente dado o meu melhor pra conseguir mudar um pouco a realidade. Mas ainda, eu volto a falar a palavra que eu usei bastante hoje, mas é frustrante em algumas situações. É frustrante você perceber que o machismo tá tão enraizado, que as pessoas são machistas sem nem perceber que são machistas. Sabe? Tem alguns vereadores lá dentro que chegam, não, eu quero te ajudar, acho que o machismo é uma coisa que não deveria existir, que a gente precisa lutar contra isso mesmo. Mas quando eu vou na pauta feminina, ele me fala, mas isso é mimimi. Assim, ele é machista sem perceber que é. E pra mim isso é o pior. Porque quando a pessoa é machista, assim, explicitamente sabendo o que é, você consegue fazer um super discurso na cara dele. Mas quando ele é um machista sem perceber, ele meio que te apoia no seu discurso e faz o contrário. Depois eu olho, meu Deus, como é que eu conscientizo essa pessoa? Porque o primeiro passo é você admitir, né? E ele tá em negação pra si mesmo. Então é muito difícil. É difícil quando... Vou usar aqui um exemplo. É difícil quando eu faço um projeto que é extremamente essencial, que é o projeto de licença maternidade, que não existia dentro da Câmara dos Vereadores. Por mais que seja um direito constitucional, que a gente saiba que é essencial, não só a licença maternidade, mas também a licença paternidade, não existia no regimento da Câmara. E aí, óbvio, mas é constitucional, você poderia usar a analogia. Mas a burocracia era tão grande pelo fato de não existir no regimento, que eu ia gastar tanto tempo para conseguir uma licença maternidade, em um momento que eu deveria estar em casa cuidando da minha filha, que era menos trabalhoso estar presente, do que conseguir essa tal licença, que seria por analogia. Por conta de toda a dificuldade, eu não consegui tirar a licença maternidade. Então, desde o dia que minha filha nasceu, eu estou trabalhando de forma online, mas mesmo assim, você que é mãe de uma criança de 4 meses... Tô em choque. Você sabe o tanto que é difícil. E eu não consegui. Eu arrancava os cabelos inúmeras vezes, eu participei online da sessão, toda descabelada, com pijama, joguei um negócio por cima pra esconder, ou com minha filha amamentando, então eu tinha que estar com a câmera do pescoço pra cima. Sério, assim, foi muito difícil no primeiro mês. E aí eu fiz esse projeto, foi pra votação semana passada, e 2 vereadores, um votou contra, mesmo contando todo o meu lado, ele votou contra, porque disse que achava que não precisava, que como a gente tem assessoria, então não precisava me afastar só porque eu tive filho.
provavelmente essa pessoa não deve exercer muito bem o trabalho de pai, né? Não. E o segundo vereador, pelo menos, ele teve a decência de perguntar, Olivia, mas você teve dificuldade de tirar mesmo na Constituição? Eu falei, sim, eu tive necessidade, você teve dificuldade de tirar essas maternidades? Olha, fulano, eu não consegui. E ele falou, não, se você não conseguiu, então realmente precisa estar no regime da Câmara, eu vou votar a favor. Mas assim, eu fui surpreendida, com essa pergunta, de será que é importante estar no regimento da Câmara, e o outro de ter votado contra. Eu parei, gente, não vai mudar nada na vida dele. Não. Inclusive, não vai mudar na minha, porque eu já não tirei. Minha filha agora já tem 5 meses, então eu não teria mais como tirar, já passou o meu tempo constitucional. Eu tô fazendo isso para outras mulheres chegarem aqui, e mais do que isso, pelos discursos, sabe? Por levantar a bandeira, por a gente levar esse tema pra Câmara, e mesmo assim tem gente que é contra. Eu fiquei em choque. Então, assim, esse é o tipo de machismo que é o pior pra mim. É a pessoa que diz que não é machista, é a pessoa que faz o discurso pró-mulher, o discurso pra as mulheres têm que trabalhar, têm direito de estar aqui, não sei o que lá, mas quando é pra dar um direito pra mulher, ele vai contra. E assim, ele vai contra sem nem se justificar, só falou, não, eu não concordo, tchau. Sabe? Porque pra ele, né, assim... Eu ia usar um negócio aqui, mas não vou falar, não. Não fale, eu não sei nem quem é, eu não sei nem quem é. Essa é a melhor parte. Mas eu realmente não sei nem quem é. Mas pra ele que deve ser um bosta, né? Não, é sério, porque só um bosta ia dizer um negócio desse. Porque um cara, diga aí, um cara que acha que entende de maternidade, licença maternidade, do que você passa, do que você sofre, porque o que você falou aí, muitas vezes Meline já passou comigo em reuniões, né, Meline? Da Meline botar o filho dela, peraí que eu vou desligar aqui o microfone porque Tomásia chorando, porque Então eu não sou mãe, mas a gente sabe que isso é doloroso pra mãe, muito, entendeu? Muito. Então assim, você tá ali no processo do seu trabalho, isso, aquilo, outro, e você ter que, não, minha gente, peraí, eu tenho que lutar por um direito que é meu, entendeu? Assim... E o cara, não, eu não vou votar porque eu acho que não é importante. Já, se ele for pai, ele é um merda. Então, não é? Ele eu acho sério. que o mais engraçado, acho que mais me chocou e me deixou triste pra caramba mesmo, fiquei super triste, foi que eu nunca considerei ele um merda. Eu sempre tive, a gente tem muitos pensamentos diferentes, muitos pensamentos divergentes, claro. Como, né, qualquer pessoa, é impossível você pensar 100% igual a alguém. Mas eu não esperava mesmo essa posição dele. É uma coisa que, assim, me surpreendeu porque eu não esperava. Mesmo que a gente pense diferente, mesmo sabendo que ele tinha traços machistas, mas acredito que pela realidade que a gente vive é normal até mulheres terem. Acho que até eu tento me desconstruir, mas ainda tem, às vezes, uma coisa que eu paro, caramba, não acredito que eu disse, até mesmo que eu pensei nisso. Mas eu não esperava que ele ia votar contra. E foi, eu olhei, caramba... Beleza, né? Eu nem vi, nem sabia que tinha esse projeto, inclusive, nem sei quem é. Só pra reforçar aqui. Mas foi difícil, assim. Mas ainda tô tentando entender o que é que aconteceu. E aí, assim, você falou um pouquinho da sua maternidade e carreira, né? E aí, como é que foi esse processo, assim, ser mãe? Eu vi que você foi grávida, acho que até o último mês pra Câmara. Então, como é que foi isso, hein? No dia que eu dei a luz, eu tava trabalhando. Olha aí, ela aqui, licença, peraí, minha gente, peraí que eu vou ali parir. A filha tá nascendo. Tá saindo. Foi quase isso. Mas então... Lembrei de uma série que eu tô vendo. Que a mulher... Acontece isso com a jornalista. Aquela Inventando Ana. Não assisti ainda, vou começar a assistir. Spoiler. Adoro. Mas então, gente, foi até engraçado, porque eu sempre havia aquela máxima de gravidez não é doença, gravidez não é doença. Gente, não é doença, mas sim, muda a sua vida. Desde o dia que você descobre que tá grávida. Porque mexe muito com você. Sim. Você sente muito sono. Tudo desregulado, você fica enjoada, você começa a ter que fazer muito exame. Então, durante a semana, você tem que parar de trabalhar pra fazer aquela ultrassomzinha de praxe. Então, assim, muda muito. Você passa a ter um cuidado muito maior. Eu acho que foi a fase mais saudável da minha vida, porque eu comia muito bem, eu tentava fazer os exercícios adequados. Mudou totalmente minha vida, totalmente mesmo. E era engraçado porque ao mesmo tempo que eu sabia que eu tinha que ter esses cuidados, eu sabia que eu simplesmente não podia sumir do meu trabalho. Eu acabei de ganhar pra vereadora, eu acabei de falar pra todo mundo que mulher tem que estar aqui, tem que estar lutando, e eu vou sumir. Não posso. Então assim, deu um baque psicológico bem pesado também. Eu admito que eu me perdi um pouco dentro de mim, em alguns momentos de eu não sei o que eu faço. E talvez isso tenha me dado mais. Essa daqui eu ouvi muito também, meus lamentos. Sim. Meu Deus do céu, sempre. Não vou conseguir
consegui mais ser aquela pessoa hiperprodutiva e agora o que eu faço? Que Pelo bom amor que de você Deus, me misericórdia. entende. À noites. Eu acho que toda mãe passa por noites isso, né? mandando mensagem pra complicado. Raíssa e ela é uma fase, vai passar. É vai passar, complicado. vai passar. Passou, inclusive, graças a Passou, Deus. passou. Mas dá muito medo. Dá muito medo de você não conseguir mais, de você achar, não, vou ter que desistir de tudo mesmo. E que merda, como é que eu vou falar pras mulheres estarem na luta se nem eu conseguir? É pesado mesmo. É essa questão psicológica. Porque você é um exemplo, né? Nós Exatamente. somos, a gente É. sempre inspira alguém. Exato. E aí eu fico nessa pauta de mulher pode tudo, dominação mundial, não sei o quê, programas femininos, a gente tem empresas com cunho feminino e eu não consigo. Né? É meio Eu bizarro. senti, não, gente, eu E tenho eu que vou conseguir. depender de alguém, tipo, é Exatamente. muito freak É isso. velho. demais, é enlouquecedor. É. Mas aí eu pensava, não, mas eu não posso enlouquecer, eu vou parar e vou me organizar. Se eu tô sentindo muito sono de manhã, e a minha equipe sabe, gente, de manhã eu não era gente. Não adiantava, eu podia até estar acordada, mas eu não funcionava. Eu parecia assim, tava em outro universo, Aham. parecia que tava loucamente, sei lá, chapada mesmo. Que nem aquele povo que a gente vê no filme que tá super chapado, não consegue nem dizer seu nome. De manhã eu era assim. Mas eu fico pensando de madrugada, gente, eu era, sei lá, ligada no 380. Eu sei que nem existe essa vontade, mas eu estava lá, ligada no 380. E eu olhei, não, então vou ter que me readaptar à minha realidade. O que é que eu vou fazer? De manhã, eu vou fingir que eu não existo, eu vou dormir, eu vou descansar, eu vou marcar meus exames pra amanhã, não interessa. Agora, de tarde, eu tô na rua e de noite eu vou produzir sozinha em casa. Vou fazer minhas anotações, vou estudar, vou tentar me reorganizar nesse sentido. E foi aí que eu consegui ir voltando aos poucos. Infelizmente, não consegui estar tanto na rua, porque pela barriga era difícil, Sim. eu não podia ir pra todos os lugares, eu não podia dizer grota, que eu tinha medo de cair sem querer, né, prejudicar a gravidez. Então, eu não consegui estar tanto na rua, mas estava sempre trabalhando dentro da câmara. Em algumas comunidades eu ia com uma frequência menor, mas ia online. Então, nossa, minha equipe me ligava por vídeo todo dia com alguém diferente para eu conversar. E aí, no final da gestação, um dia antes de eu dar à luz, eu fui presencialmente para a câmara. Conversei com todo mundo, assinei projeto de lei, conversei com o presidente. No dia seguinte eu ia presencial, mas por algum motivo, acho que estavam detetizando minha sala, não sei, eu não pude ir. Eu falei, não, então eu vou amanhã, hoje eu vou ficar aqui. Era uma quinta-feira. E aí a gente teve sessão online, eu tava na sessão e comecei a sentir umas dorzinhas na barriga. Eu pensei, acho que é vontade no banheiro. Porque me falaram assim, quando você for dar a luz, você vai saber. E eu perguntava, mas gente, vocês têm que me explicar o que é que eu vou sentir. O povo disse que dá vontade você de vai fazer o número 2. Exatamente. E eles falaram, você vai saber, você vai saber. Eu pensei, então tá certo. Na hora, vontade de fazer o número 2. Falaram que eu ia saber, eu não sei, então não é. Aí eu vou segurar a vontade. E fiquei na sessão por mais 1 hora, segurando a vontade no banheiro. Acabou a sessão, desliguei o computador, fui no banheiro. Amada, ali eu fui, o celular já não existia mais, eu fiz o número 2, eu tomei banho, continuava a dor. E eu percebi que a dor vinha e passava. Aí eu, meu Deus, eu acho que isso é uma contração. Aí eu liguei pro marido do amor, acho que tô tendo contração. Ele, você acha? Porque tá, né, voltando, ele, tô indo pra casa. Gente, tira e queda. Isso começou às 4, 5 horas da tarde. Quando deu 10h30 da noite, eu fui para o hospital e 1h30 da manhã minha filha nasceu. Olha pra isso. Isso foi numa quinta, né? Sessão na Câmara terça, quarta e quinta. Aí na terça-feira seguinte, eu já estava online no meu celularzinho, com minha filha no peito, com a câmerazinha do queixo pra cima, as olheiras até a boca, mas tava lá, trabalhando firme e forte. Amada. Vamos pro Menina, confessionário. bora. Eu não sei como você conseguiu, viu? Porque eu dei uma aspirada. Eu dei, mas eu só dei uma gritava aspirada. fora das câmaras. Ah, eu pensei. Por isso que eu passei de dezembro até hoje, eu não boto a cara, por exemplo, no meu Insta, pessoal, assim, porque Eu não tinha essa opção. eu dei umas surtadas, assim, mas graças a Deus estamos todas aqui, não é? Estamos vivas. Vamos rede pro de apoio confessionário. também, né? Rede de É, apoio. rede de Ombro de Com apoio pra certeza. gente ali. Vamos lá. Confessionário. Explicar aqui pra você. É bem Taca rapidinho, tá? A gente pergunta uma coisa e você responde o que vier na sua cabeça. Pay buff. Medo dessa hora que a gente solta os segredos. Isso mesmo. Vamos lá. O seu primeiro crush da infância. Pode ser um famoso. Ah, pode ser famoso? Pode. Leandro do KLB. Menino, eu também. Eu era apaixonada, Eu também, surtada nele. vida. Devolva minhas fantasias. Canta uma segunda, uma outra música, canta. Não lembro. Não tem, Eu também cara. não. Ei, mulher, eu tenho CD. Eu também, eu cantava Oi, todo, mas eu tenho só CD. essa ficou, admito. Meu Deus do Gente, céu. mas eu era apaixonada, assim, de sonhar com ele, Eu de tinha chorar pôster. com ele. Tinha pôster. Meu E eu ia lá e beijava assim, ó. Eu o também. pôster. Não tô só. Totalmente eu. Vai lá. Jesus, brasileira que te dá orgulho.
Gente, tem várias, mas eu vou falar Manuela Dávila. Beleza, vamos Arrasou. trazer ela aqui. Por favor. Me passa o zap Me passa dela. o zap dela. Vai. Uma mania. Organização. Tu Quando é eu tô virginiana, mulher? Não, sou geminiana. Mas eu sou Acardada, muito né? organizada. Quando eu tô estressada, eu preciso arrumar. Deixar tudo alinhadinho, colocar as coisas no lugar, senão surto. Mas ela tem alguma coisa Me virgem. acalma. Deve Tem ter, pra onde? deve ter um Certeza. pezinho. O que é que você gostaria de eliminar no mundo? Ai, gente, tanta coisa. Machismo. Machismo, assim, é a Homens- primeira coisa que vem na cabeça, né? Mas eu acho que é muito superficial ainda falar machismo. Eu acho que eu eliminaria feminicídio. Eu vou ser um pouco mais específica. Certo. Não tem o Thanos, já que você fala tanto de filme. Adoro! Thanos, pronto. Tem vezes que eu queria ser ele, fazer Nossa, essa seria parte aqui, maravilhoso. elimina. Ó, Senhor. Nossa, Pra. ia ser maravilhoso. Quem é que você gostaria de ser por um dia? Então, mesmo discordando dessa pessoa, acredito que Bolsonaro, mas não por ser ele, tá? Que não tenho vontade. Ah, mas que bonito. não, mulher, obrigada, mas não. Mas pra ser presidente por um dia e poder assinar algumas coisinhas lá, ver se mudava. Tá. Então, acho que o presidente, não necessariamente esse, mas Pronto, um presidente. Você queria ter o cargo. É, E quem é que você não gostaria? Bolsonaro. Ele tá ganhando, viu? Não Até é, agora. mas Não, aí não. não seria o cargo, seria ele. Ele. Porque eu acho que deve ser muito ruim, muito pesado você ter na sua cabeça as coisas que ele pensa. Eu não ia conseguir me aguentar Eu não ia aguentar usar a roupa que ele usa. também. E falar daquele Esteticamente jeito, falando, tá é ok? horrível. Nossa senhora. Pronto. Não. Ai, ganhou na Mega, faz o quê? Primeira coisa. Paris. Eu entendi. Pare! Aí eu, como assim? Não, pare? Paris, eu já sem ganhar na consegui. Mega, É. ela paria. Paris, eu ia me dar um pouquinho de férias, eu mereço, que é estressante a vida. Mas posso falar de sonho? Sim, Sonho pode. mesmo. Que é meu sonho desde sempre. E um dia eu vou ter muito dinheiro pra conseguir fazer isso. Eu tenho vontade de fazer um instituto, mas assim, um super instituto grande mesmo, pra trabalhar com crianças. Massa. Mas assim, na parte educacional macro mesmo, de ter aula de língua, de ter aula de esporte, de ter aula de dança, pra dar oportunidade real, tipo uma Applebee, mas pra crianças de baixa renda. Meu sonho de coração. Pronto. Agora você vai contar pra gente um mico que você pagou. O maior mico. Micão. Olha, não sei se é o maior, mas um que vem na minha mente, assim, com certeza. Eu tava viajando em um local que tava nos Estados Unidos, assim, eu não sabia falar inglês, eu não sabia andar no lugar e tava sozinha, meu celular descarregou. E aí eu não tinha, eu sabia que eu tinha que pegar o ônibus número 2 e sabia onde ele passava. Mas eu tava muito longe, aí eu não sabia, tipo, qual ônibus pegar pra ir pra esse ônibus número 2, eu não conseguia perguntar pra ninguém porque eu não conseguia falar, eu não tinha GPS e falei, vou pegar o caminho mais longo, mas pelo menos eu chego de certeza na minha casa. E aí eu tava morta já de tanto andar, tava me arrastando, pingando, e eu vi o ônibus número 2 passando. Só que lá você não pode dar o bracinho, lá você tem que estar na placa lá pra poder parar. Gente, eu comecei a correr desesperada. E eu tava com a bolsa pesada, a bolsa batia assim em mim, então eu tava correndo meio assim. E correndo. E o ônibus passou, e eu gritando, Em português. não, era a única palavra que eu sabia inglês. Ah, Eu, tá. Stop, please. Meu Deus, aí O ele, ônibus que é isso? viu, ele teve pena de mim e parou. Só que existe uma coisa chamada no mundo inércia. Que, né, eu não tinha certeza que funcionava até esse momento. Ah. Eu estava correndo, ele parou. Eu tentei parar pra entrar no ônibus, só que o corpo não identificou. Então eu entrei assim no ônibus. Gente, assim, derrapando mesmo. Aí no final eu levantei assim a cabeça. Ai. Thank you. Gente, as pessoas dentro não estavam. Meu Deus, que vergonha. E eu morta de vergonha. Só que eu não podia descer e pegar outro, É. porque eu não sabia onde pegar outro. Eu entrei morta de vergonha, aquela vontade de chorar, porque tava ralado o joelho doendo. E eu não queria chorar, eu queria ser forte. E as pessoas morrem, segurando pra não rir. Eu sentei, respirei fundo, cruzei a perna. Eu vou fingir que tô no celular. O celular descarregado. Eu peguei e fiquei aqui. É muito bom a gente Gente, fingir isso, né? vontade de morrer. Nossa, Horrível. vai lá. Eu tenho um micão no ônibus. Conte, por favor. Eu já sentei na perna de um homem, assim, ó. Eu sentei assim, eita! Eu já vi uma mulher fazendo isso. Ah, não, Desculpe, gente. será que era tu? Mulher do céu. Olha, lá em Recife eu pegava o E foi tava a minha amiga que ficou segurando aquele negócio do homem. Porque ela tava com a mão assim e ela não sabia onde puxei ela aqui. Do nada o homem olhou assim pra ela. Nossa! Isso é assédio. Meu Jesus. Olha, lá em Recife eu pegava um tal de um Setúbal Príncipe, porque eu estudei em Recife, né, na faculdade. Setúbal Príncipe, minha filha, ele ia tão cheio, que
Era o Quando ele Ipioca daqui. fechava a porta, a gente ouvia ai, porque o povo ficava do lado de fora. Eu e fechando amo com ele. história de ônibus. Amiga, um dia ele tava super vazio. Foi no meio da tarde fazer um trabalho na faculdade. Vazio. Eu disse, então tá. Aí Gosto de sentei. ônibus vazios, eu tenho traumas. Sentei na minha cadeirinha ali no corredor, que eu gostava do corredor, porque eu tinha medo de ser assediada na janela. Quem A gente nunca, senta no infelizmente. corredor pra gente poder fugir. Aí eu aqui, sentadinha e tal. Minha filha, o ônibus, ele fez uma curva pra direita. Ai, tu cai. Você não tem noção. E era em altíssima velocidade. Altíssima. Frio! Amigas, caí. Saquinhos Eu gostam caí. são assim. Caí assim, ó. E eu saí rolando pra frente, rolando pra trás. Porque o ônibus ia balançar. Eu não conseguia. Parecia que eu tava na máquina de lavar. Meu Deus. Girando pra frente, girando pra trás. Só tinham mais umas 2 pessoas, tipo, mas... Porque o ônibus tava vazio, eu só caí porque tava vazio. E aí as pessoas olhando pra mim Desespero, assim... pega aí a bola. Aí eu... Aí eu comecei a... Porque eu não podia fingir que foi um mico. Eu precisava dizer que tava passando muito mal para as pessoas se compadecerem. Aí eu fazia... fingindo uma dor E no o braço. povo lá pegando tu. E o povo tentando me segurar. E o ônibus ia pra frente. E o motorista vergonha. cagando na minha cabeça. Aí eu sei que depois de muito tempo eu levantei. O povo chora. Quem tava, né? Chorava. E eu aqui, ó. Segurando o braço. Eu tive Como muita, se tivesse eu passei quebrado. muita Oxe, vergonha em muitas. ônibus. Não, Minha gente, filha. eu já passei Tô algumas totalmente. também. Muitas. Sim, vamos lá. E por fim do nosso confessionário, um talento oculto. O que é que você faz muito bem? Tipo, Olha, cozinhar. talvez não seja... Não, eu já quase taquei fogo na casa 2 vezes. É sério, já chamaram os bombeiros, gente, real. Nossa. Enfim, um talento oculto, dançar. Olha aí. Eu fiz 3 anos de dança de salão. Sou apaixonada em Olha. samba de gafieira e forró. Mas forró aquele com passinho e tal. Sim. Deixa passinho, a parte, eu danço bem. Ela aqui Não, no esse passinho. eu não acerto, não. Já tentei, eu tenho uma coordenação motora. Tudo Mas bem. samba de gafieira eu desenrolo bem. Olha Tudo aí, bem. Um pouco, um nível bem Né? legal. Gostei. Ai, foi muito bom. Obrigada. Ai, meninas, eu queria passar aqui mais 5 Adoramos. vezes. Tem muita Menina, coisa todo pra mundo que vem pra conversar. cá, né? Passou tão rápido, né? Quando Foi eu- um caos antes. Ela, deu certo. ela puxando aqui a Segura a TV, TV. segura a TV, vem o Arthur, puxa, o Marcelo Isso ali, ninguém bora, filmou. cadê o fone? Isso ninguém filmou, mas tudo Graças bem. a Deus, Mas é né? assim. A vida é essa. Gente, os melhores momentos estão por detrás das câmeras. Exatamente. verdade. Muito E a gente obrigada tá no por pra lá aceitar. dentro no fim. Muito obrigada por Meninas, aceitar eu nosso convite. Amei demais, bom. de verdade. Foi muito melhor do que eu pensei. Eu pensei que ia ser tipo entrevista, Não. normal, falar de projeto e não sei o quê. Entrevista com Mas eu vampiro. me senti... Totalmente. Mas eu me senti super à vontade, eu amei. Obrigada. Ah, que bom. Ficamos super felizes. Isso mesmo. Estou ansiosa pra assistir todas as edições que vão Olha. ter depois daqui. Isso Muito mesmo. obrigada mesmo. E as portas estão abertas. Pode voltar Obrigada, sempre que gente. você quiser. Isso mesmo. E agora, gente, a gente vai ficando por aqui, se despede de vocês e espera vocês no nosso próximo episódio, mas não esqueçam de se inscrever no nosso canal e se vocês quiserem apoiar nosso projeto, por favor, agora sem brincadeiras, façam um pix aqui pra gente. Tô bem séria dublando, né? Façam um pix aqui pra gente pra ajudar nosso projeto e manter vivo aqui o nosso podcast, o FêmeaCast. Um beijo, tchau, tchau.